E hoje, diretamente de uma cidade abandonada, teremos um combate entre dois sádicos, dois personagens maus e sádicos. Um deles é um fenômeno atual, o Bruce Wayne que se corrompeu, o Batman que ri, e Norman Osborn, que acabou passando por uma terrível experiência e acabou se tornando o Duende Verde. O Batman que ri é um Batman da Terra 22 que foi infectado por uma cepa particularmente virulenta da toxina do Coringa. Ele se voltou contra seus aliados e acabou massacrando seu planeta. E também foi o primeiro Cavaleiro das Trevas recrutado por Barbatos para destruir o multiverso de matéria positiva. Como o próprio Superman já afirmou, ele é idêntico ao Batman da Terra Prime em nível celular. E usando de sua grande mente foi capaz de construir robôs de treinamentos avançados para combater os jovens titãs. Usando as suas habilidades, ele foi capaz de quebrar a barra Oblivion, uma dimensão de bolso guardada magicamente. Isso é um grande feito, por sinal, viu? O Batman sozinho conseguiu corromper os jovens titãs e também o Esquadrão Suicida inteiro. E aqui não teve essa não, foi todo mundo, Estevar, Mutano, todo mundo. O que nos dá a entender que a toxina do Coringa é muito forte, capaz de até mesmo corromper seres mágicos e seres que se regeneram, provando assim que essa toxina é extremamente perigosa. E lembrando que o Batman que ri ainda é o Batman, ou seja, ele ainda tem sua inteligência, seus equipamentos e também é o maior artista marcial da Terra. E foi assim que ele fez. Ele perdeu o controle e acabou quebrando o pescoço do Coringa e liberando a toxina que o fez virar o Batman que ri. E quando perdeu completamente a sua mente, foi capaz de atrair a Bat-família para uma emboscada e acabou com todos eles de uma vez só. E usando tais capacidades, ele acabou aprisionando o Superman e o seu filho junto com a sua mulher e acabou fazendo com que eles enlouquecessem com uma criptonita preta e acabassem se matando, até não restar ninguém ali. Ao entrar em confronto com um Batman de outra realidade, o Batman que ri provou algumas coisas, que ele é muito forte, muito resistente e também é um gênio em combate, onde o seu preparo esteve boa parte do período à frente do preparo do Batman comum. E ele foi capaz até mesmo de encarar o Batman e o Coringa boa parte do tempo juntos, sendo que ele não esperava que o Coringa aparecesse lá. Ele também tem grande tolerância à dor e provavelmente algum tipo de regeneração, pois ele perdeu os dedos e mais pra frente os seus dedos estavam na mão de novo. Ele é tão resistente que já aguentou um tiro de espingarda no peito, levantou, tomou vários arpões, tiro de arpões, que o perfurou e não morreu, e em seguida tomou um choque que, se a gente vê na imagem aí, os raios estão saindo para fora, ou seja, esse choque que ele tomou foi de no mínimo 220 volts, é como se ele pegasse os fios do poste e colocasse diretamente em seu corpo, e mesmo assim ele sobreviveu a tudo isso, o que mostra o quão resistente ele é. E logo em seguida disso, ele ainda levou vários golpes do Batman, que o Batman o bateu com uma lápide, inclusive batendo várias vezes na cabeça. E essa lápide é de mármore, e mármore pesa muito. E mesmo assim ele aguentou vários golpes dessa lápide na cabeça e sobreviveu. Ele ainda tem um Batmóvel bem esquisito, mas cheio de recursos que ele pode usar na batalha. Além do seu intelecto parece ser ampliado e uma força que é capaz de quebrar uma das esferas T do Senhor Incrível, sendo que essas esferas são feitas de metal. Ou seja, é muito mais forte que uma pessoa comum, capaz de quebrar uma esfera feita de metal apenas apertando.
Esse é o Batman que ri, que veio para o combate, que veio para vencer. Mas será que ele vai mesmo? Veremos. Norman Osborn era o CEO da Oscorp quando estava examinando as notas do seu ex-parceiro de negócios e começou a criar o Globin Soro, quando ele acidentalmente explodiu em seu rosto. E isso fez com que ele ganhasse força e durabilidade sobre-humana, mas danificou seu cérebro e o deixou louco, ou, como ele mesmo diz, deixou pensando mais claro do que nunca. E assim, ele acabou se tornando o Duende Verde. E para começarmos com tudo, Norman Osborn é capacitado para enfrentar Deadpool mano a mano. E também já conseguiu arremessar o Homem-Aranha para longe. E o detalhe é que o Homem-Aranha tem força suficiente para levantar um prédio de 40 toneladas no mínimo. Em outra situação, o Duende Verde apertou com tanta força o Homem-Aranha que ele mal podia respirar, dando aquele abraço caloroso de boas-vindas. Ai. Bem, deixa eu voltar aqui. Ele uma vez foi capaz de derrotar Ben Reilly, que era um clone idêntico ao Homem-Aranha, provando assim as suas grandes capacidades físicas. E lembrando que o Homem-Aranha é muito forte e ele foi combatido no braço. Outro ponto a se destacar é que seu traje aguenta balas. E ele, além de aguentar balas, o próprio Duende Verde é muito resistente também. Ele ficou bem mesmo recebendo um tiro que foi forte o suficiente para o mandar longe por vários carros, e mesmo assim ele levantou e continuou lutando. Sua durabilidade sobre-humana já o fez aguentar uma queda de uma grande altura e continuar bem depois disso. Além disso, ele possui um fator de cura, que já foi capaz de salvá-lo mesmo tendo seu coração perfurado. Esse cara tem sorte, hein? Em outra oportunidade, ele foi capaz de pular de uma grande altura, pular do seu helicóptero e ainda ser arremessado pelo Homem-Aranha para fora do prédio e ainda continuou bem. Além disso, ele é rápido e ágil o suficiente para rivalizar com o Homem-Aranha, lembrando que o Homem-Aranha é muito mais ágil que uma pessoa comum. Uma vez, o Duende Verde foi capaz de desviar de uma cadeira que o Homem-Aranha lançou. E ele já foi capaz de desviar de ataques do Homem-Aranha. E também, uma das suas maiores demonstrações, ele foi capaz de desviar de um laser. Vamos falar agora de suas armas. Seu planador foi capaz de atirar em Jessica Jones mesmo o Duende Verde caindo. Ele configurou o seu planador para explodir, caso fosse necessário. Seu planador consegue ser tão veloz que uma vez atravessou a cabeça de um sentinela. Sua máscara funciona como uma máscara de gás, assim impede gases alucinógenos. Além disso, o planador do Duende Verde é capaz de soltar uma chama tão quente capaz até mesmo de derreter as teias do Homem-Aranha e soltar gás tão forte que o Homem-Aranha mal pode respirar. Isso é uma coisa muito perigosa, hein? Ele não contribui para o meio ambiente. Seus gases são uma ameaça até mesmo para o Tocha Humana. E ele tem gases que conseguem deixar o Homem-Aranha também bastante fraco. Suas bombas de abóbora são fortes suficientes para causar grandes explosões. E até mesmo virar carros com seus impactos. E além disso, elas conseguem criar até mini crateras no chão. Agora, sem dúvida nenhuma, sua maior arma são seus gases alucinógenos, onde foi capaz de fazer o Homem-Aranha ficar bem doidão. Tamanho é o impacto dessas bombas alucinógenas que ele carrega consigo. Ele também possui na sua luva um ataque especial que equivale a milhares de volts, que foi disparado na cabeça do Homem-Aranha e fez o Homem-Aranha sentir como se a sua cabeça estivesse rodando. E olha só, rapaz, a estilo Batman ele também possui batarangas, que ele usa
para confrontar seus inimigos, que pode ser tão afiados, capaz de cortar a teia do Homem-Aranha. E também ele pode atirar com tanta precisão que já conseguiu derrotar inimigos assim. Além disso, ele possui uma rede que, segundo ele, é mais resistente do que aço. Esse é o Duende Verde que veio para a batalha, que veio para vencer. Mas será que ele vai? Veremos. Vamos para o combate. Mas antes, confere se você é inscrito no canal. Se você não é, se inscreva, deixe seu comentário, seu like e vamos para o combate. Era uma noite escura, onde o Batman McKee estava conversando secretamente com alguém desconhecido. Enquanto ele falava do seu plano de como acabar com todo o multiverso, eis que ele ouve algo estranho. E esse algo parecia um planador, quando ele, de repente ele se dá conta que ele está de frente com algum inimigo, que é o Duende Verde. Então logo o Batman saca uma arma e começa a atirar, e o Duende Verde também revida. Mas o interessante aqui é que balas no Duende Verde a princípio não faria tanto efeito assim, já que ele levou tiros, inclusive de uma arma que o fez ser arremessado para longe, e mesmo assim não sofreu grandes danos porque a sua roupa o protegeria. Então, para o Batman usar armas de fogo, a princípio, não seria nada vantajoso para o Batman. Ponto para o Duende Verde. O Duende Verde então revidou com seus gases alucinógenos. Porém, assim, gases alucinógenos no Batman McKee não teriam efeito porque o Coringa já era resistente aos gases do espantalho. E também não adiantaria para o Batman usar também gases, porque a máscara do Duende Verde serve como uma máscara de gás também, a princípio. Ponto para ambos. Só que as coisas iriam começar a ficar feias pro lado do Batman McKee, porque o Duende Verde ele tem algumas vantagens meia grandes sobre o Batman McKee, e o Duende colocaria isso em prática. O Duende Verde então começaria a atacar com seu planador, soltando fumaça, soltando fogo, além de soltar bombas para atacar o Batman McKee. Só que o Batman McKee, pressentindo um grande perigo, entraria no seu Batmóvel e começaria a revidar. As coisas iriam começar a ficar interessantes a partir daqui. O Batman McKee teria grandes dificuldades porque o Duende Verde é muito ágil, só que ele conseguiria acertar o Duende Verde e derrubá-lo do seu planador. E agora parece que ele tem uma grande vantagem, que ele está no seu Batmóvel e o Duende Verde caiu do seu planador. Mas o Duende Verde conseguiria jogar bombas no carro do Batman, bombas fortes suficientes para criar crateras no chão, pequenas crateras. Além do que, ele poderia usar a rede, que é mais forte do que aço, para limitar um pouco os movimentos do Batmóvel e dar um comando para o seu planador perfurar e explodir o Batmóvel, fazendo com que o Batman McKee fosse obrigado a sair dele. E isso os levaria a um combate físico, onde mais uma vez o Batman McKee teria uma desvantagem, porque o Duende Verde é muito mais forte do que ele. O Batman McKee pode ter força suficiente para quebrar uma esfera T com uma mão, só que está longe ainda de se equiparar a Norman Osborn em termos físicos, porque ele já conseguiu se equiparar ao Homem-Aranha, e o Homem-Aranha é muito mais forte do que isso. Ponto para o Duende Verde em termos físicos. Talvez o que poderia melhorar as coisas para o Batman McKee e fazer com que ele se equiparasse pelo menos um tempinho é que ele é um lutador muito melhor do que o Duende Verde. Mas o Duende Verde então usaria a sua luva para disparar
um choque muito, mas muito acima do que o Batman que ri conseguiu resistir daquela outra vez. Isso faria com que o Batman que ri caísse no chão. E quando o Duende Verde aproximasse bastante para dar o último golpe, eis a surpresa. Ele seria surpreendido pelo Batman que ri e levaria tiros. E esses tiros o fariam cair. Mas espera aí, a roupa do Duende Verde não protegeria contra tiros? Sim, protegeria, mas não contra esses tiros. Mas não há tiros que simplesmente foram capazes de matar a Mulher Maravilha. Esses tiros seriam demais para o traje do Duende Verde, que se romperia e acertaria seus órgãos internos. Isso daria tempo para o Batman que ri aplicar o soro do Coringa no Duende. Mas e a regeneração do Duende Verde não faria ele se recuperar? A resposta é sim para os tiros e não para a toxina do Coringa, porque essa toxina já foi capaz de infectar o Shazam, e nem mesmo o vigor de Atlas foi capaz de salvar o Shazam dessa vez. Além do mais, ele conseguiu infectar o planeta inteiro que ele vivia. Mas o soro demoraria alguns minutos para entrar em ação. E o Duende Verde conseguiria se levantar porque tem o seu fator de cura. Mas eis a última cartada do Batman que ri. E literalmente é isso. São cartas que ele tem, que ele consegue manipular a realidade em um nível limitado, mas o suficiente para incapacitar o Duende Verde até o soro entrar em ação. Quando o soro entrasse em ação, todo o seu corpo seria convertido como um duende que ri. E isso faria com que ele perdesse a batalha para o Batman que ri, tornando assim o seu escravo. E o vencedor de hoje é... o Batman que ri.